Você se lembra do clássico que misturou ficção científica, ação e suspense e ainda lançou Arnold Schwarzenegger ao estrelato mundial? Hoje, a gente volta para o ano de 1984 para relembrar O Exterminador do Futuro, um dos filmes mais marcantes da história do cinema. Sintoniza aí, vamos relembrar as trilhas das telas que faziam sonhar. Filmes, novelas, comerciais no ar. É retroativo, o passado vai brilhar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Retroativo, onde cada programa é. Uma viagem no tempo. E a nossa viagem no tempo de hoje vai para que ano e falar de que, meu amigo Everson? Iremos para o ano de 1984. Eu estou com uma voz tenebrosa, Né, não? porque o nosso tema de hoje é assustador, cara. Ui! Vamos Medo. falar de um filme que 10 entre 10 pessoas que viram esse filme se assustaram, tiveram pesadelos. É terror? Quase. Talvez o terror não seja tão tenebroso quanto esse filme. Sério? Super sério. Estamos falando de Terminator, ou melhor, o Exterminador do do Futuro. Futuro. É um nome? Pesado. O Exterminador do Futuro. Filme escrito, roteirizado, dirigido, imaginado pelo grande diretor James Cameron. James Cameron. Né? Aquele cara que fez Titanic, que muitos falam que Titanic é o melhor filme dele. Não é. O melhor filme de James Cameron é Exterminador do Futuro. Incrível, maravilhoso. Vamos falar um pouco dele. Vamos falar um pouco dele, né? O que a gente tem para contar para esse povo lindo? O que foi a ideia desse filme? Você lembra, cara? A ideia desse filme. O que foi essa inspiração, né, de James Cameron? Né? Ele pensou numa situação em que as máquinas, né, os computadores, que estavam chegando naquela época, estavam virando moda, né, de a gente usar, nos Estados Unidos já bastante popular, né? Isso, que chegou um pouco depois. Pouco depois. Então ele imaginou um futuro em que as máquinas dominariam o mundo, né, escravizariam a humanidade. Interessante. E acho que ele está bem perto desse. Então o James, nosso querido, né, ele teve esse insight aí num pesadelo. Já pensou? Nossa Senhora. Olha aí, então vejam bem, um pesadelo pode ser uma coisa muito boa. Nem é de todo ruim, né? Um pesadelo pode ser uma inspiração para fazer um. E acho que é tão genial a maneira como ele criou, que de fato o filme chega a ser um pesadelo no melhor dos sentidos. Porque deixa a gente muito angustiado. Eu, pelo menos, até hoje, eu vejo esse filme e fico bem angustiado. Ele imaginou o filme no ano de 2029, né? Exato. Então bem tão pertinho, né? Cuidado, viu? Vige! Eu não tinha nem me tocado. A gente só tem 4 anos de vida normal. Aproveitem. Viu? Depois a humanidade perde o controle. Totalmente. Vai ser o Porque dia era o filme, né? Perdi o controle sobre as máquinas, sobre as né? máquinas. Sobre as máquinas. A Skynet, que descobriu, né, que desenvolveu a inteligência artificial. Veja que interessante. Um tema super na moda hoje, né? Totalmente. Então vejam como o James No ano de Cameron 84 ele já tinha. já imaginou, já conseguiu prever que isso poderia acontecer. Interessante. E hoje em dia eu creio que não. Eu acho que eu tenho a audácia de dizer que talvez hoje ninguém consiga mais viver sem fazer aquelas perguntas lá pro IA. Todo mundo está usando isso. Inteligência artificial. Eu sou resistente ainda a isso, viu? Tô falando sério. Eu estou na resistência. Vamos chegar na resistência, viu? Vamos chegar no contexto do filme, de onde surge a resistência às máquinas. Exatamente. Então, assim, a Skynet veio, né, teve um ataque nuclear, né, no dia do julgamento final. Veja que massa. Coisa totalmente, né, assim, inspiradora, né? Foi uma coisa, realmente, eu sou muito suspeito para falar desse filme. E aí surge nessa trama, né, vamos contar um pouco da história, né, nossa visão.
Depois de uma xícara de café. Para poder ficar tranquila, zen. Muito. A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu quero encafifar, olha que palavra legal, a minha amiga, Kátia. John Connor, que é o líder da resistência, né, que era o grande objetivo da volta do T-800, né, T-800, exatamente. que voltou para poder matar a mãe, né, dessa criatura que nem tinha nascido É a ainda, caçada, né? A pessoa que nem nasceu que ainda, nem né? nasceu, através da sua genitora. Que era a Sarah Connor, Sarah né? Connor, a grande Sarah Connor. Nossa, que personagem incrível, né? Que James Cameron fez para então esposa dele, né? Na época. Olha que legal. Olha aí. A esposa dele. A atriz. E aí, Cheio de informações. ainda tem muito mais. Tem Tirando da muito manga. mais. Por isso muito que você mais. veio com essas mangas. Cheio de manga para tirar aqui as cartinhas aqui de dentro. Bem. E assim, eu vou falar uma coisa que eu quero saber a opinião da minha amiga. Você já conseguiu imaginar que você é mais velho do que seu pai? Oxi. Como assim? Pois é. Dá um nó, não dá não no cérebro. Imagina que você nasceu antes do seu pai, como assim? Ah, pois é possível, viu? É possível com uma viagem no tempo. Então estamos falando de outra coisa, né? O ciborgue que foi dito, né, no início da nosso programa, foi feito, né, interpretado maravilhosamente, perfeitamente bem por Arnold Schwarzenegger, volta para 84 e volta também um humano chamado Kyle Reese para poder proteger Sarah Connor desse exterminador. E aí os dois juntinhos começam a correr, fugir da máquina, né, que quer matá-la, ele também. E aí dessa amizade surge uma noite de amor muito louca. Chovia, eles ficaram numa espécie de um túnel. Chuva fina traz Isso. você. Pois é, aí foi concebido John Connor para nos proteger das máquinas. E aí, enquanto isso, a nossa querida Sarah Connor correndo do androide, né? Do robô lá, do ciborgue, seja lá do que for. Do que seja. Então, assim, é um filme que, de vez em quando eu brinco com meus amigos, quando eu estou aqui falando de IA, não sei o quê, e alguma pessoa fala alguma coisa que aconteceu, eu digo, olha, Sarah Connor avisou, lá em 84, 84. para ter cuidado com a inteligência artificial, porque ela pode dominar a nossa vida. O que eu acho interessante é que naquelas épocas antigas se fazia filme de ficção científica. E muitos deles se tornaram realidade em algumas coisas. Ou, eu diria Será a que maioria. já não se sabia o que viria? Será que foi alguém que veio do futuro para cá para contar Uma essa história? sacada Será, Kátia? assim. O que você acha? Agora eu Porque fiquei a gente fica encafifado agora. encafifado, porque assim, se ele diz que teve um sonho em que fez ele fazer esse roteiro, quem veio no sonho dele para falar sobre isso? Porque o que ele coloca no filme, gente, é muito o que está acontecendo hoje. Exatamente. Né? A Chega tecnologia, me as arrepia aí, máquinas Kátia. Para dominando. com isso, moleque. É interessante, a tecnologia, as máquinas dominando, a inteligência artificial que está tirando a nossa inteligência, Praticamente. né? Sim. É um tema muito legal de falar com o É, pessoal. exato. Então a gente está fazendo esse paralelo porque ele chega no ano de 2029, a gente está vivendo no ano de 2025 e é onde tudo isso está começando e já está tomando uma proporção que ninguém está mais dando conta. Agora, qual é a Sarah Connor que vai aparecer para salvar a humanidade? Pois é, ela já veio em 84, já. Há quantos anos a gente não sabe disso? Não é? Esse filme é incrível, né? A questão filosófica, né, do filme é Justo, impressionante. é por isso que a gente trouxe ele aqui, mesmo pela questão filosófica. A gente achou interessante, é um filme porreta, Nossa, espetacular. né? Mas que ele tem uma questão filosófica que é pra gente fazer essa Reflexão. reflexão atual, né? Assim, realmente a tecnologia e as máquinas dominando. Quantos empregos não foram perdidos Pelas por máquinas. máquinas? Exatamente. Né? A automação, a A engenharia, automação, a tomando engenharia. conta mesmo. Eu não sou contra totalmente a tecnologia, a informática, não, mas eu acho que
existem limites, né? Nós não somos máquinas, nós somos humanos. Enquanto humano, a gente precisa se sustentar psiquicamente, fisiologicamente, financeiramente, Exato. né? E assim, eu acho que a turma perde um pouco a noção porque se encanta. Isso. Não é? Existe uma- É muito encantador, é fica um ali, apelo, né? se encantando com as coisas interessantes, bonitas. Olha, que coisa incrível. E ao mesmo A máquina tempo- faz isso, a máquina faz aquilo. E aí a gente ficando cada vez mais emburrecido, né? Exato. Porque, E sem utilidade. sim, porque você não coloca mais a sua máquina, que é o cérebro, que é a máquina mais inteligente de todas, E porque a gente perfeita. constrói essa tecnologia Exato. para fazer o que ele precisa fazer, que é trabalhar. Exato. Entendeu? Exatamente. E aí surgem vários problemas. A gente realmente está perdendo o controle. Porque as pessoas elas não têm mais paciência com as outras. Elas não têm mais paciência com o que assiste, com o que lê, com o que estuda. Ninguém quer fazer mais nada. Ninguém quer ler, ninguém quer estudar, ninguém quer montar um curso para vender na internet. É tudo o IA que faz. É incrível isso. Né? O IA que faz. Ganha dinheiro vendendo um curso feito totalmente pelo IA. Gente, Aí é demais. vídeos de 10 segundos, porque passou de 10 segundos, você já está assim na tela. Vulco. Não saia daí, por favor, fique com a gente, porque Sim. o assunto está muito Pede por interessante. esperar, tem tanta coisa. Se não conseguir assistir toda uma vez, vai assistir uns pedacinhos, vai fatiando a gente, Se mas não larga assistir, não. eu vou mandar Schwarzenegger pegar você. A gente vai mandar o Exterminador do Futuro tem pegar no seu 800. pé, deixa estar. Não diga nada. Então, Uma questão interessante que eu queria levantar. Muita gente fala, você acabou de dizer que o homem fez aquilo. Ele programou, ele fez tudo. Aí eu estava uma vez conversando com um grupo assim, de amigos, e assim, a gente conversando, pô, mas se é o humano que gerencia, que faz, então ele tem um controle sobre isso. Ok, eu concordei. Mas sempre tem acho que dá para dizer a sigla, né? Sem dizer o palavrão. Tem sempre um FDP tem. que tá ali no meio, que acha engraçado, ou quer fazer alguma coisa, ou quer fazer uma graça, ou quer tirar uma onda, vai lá e joga uma espécie de comando, sei lá o Sim. quê, e libera alguma coisa e deixa a coisa acontecer Sim, sozinha. deixa rolar. Aí eu pensei, pô, numa ação dessa, digamos, de um cara mal intencionado, vamos dizer assim, ele pode fazer uma programação e de repente liberar alguma coisa e partir desse ponto as máquinas começaram a tomar ações que não se controlam. Exatamente. Aí você perde todo. Perde. Porque muita gente brinca, entre aspas, com isso, porque não, mas foi o homem que criou, foi não sei o que e tal. Mas sempre tem um cara no meio ali que gosta de ver a Tem bagaceira. um mal intencionado, né? Então esse filme ele mostra um pouco disso, porque mostram isso, né? Ela no filme 1, ele mostra basicamente aquela questão do encontro do Cyborg com Sarah Connor, e Kyle Reese volta para gerar John Connor, né? Ele teve que ser gerado naquele momento, o pai dele, que é mais novo do que ele, e depois vocês vão entender isso aí. E aí, a partir daí, ela começa a contar um pouco, e ele começa a contar para ela o que vai acontecer. E ela não acredita, e fica achando, isso é impossível, eu não sou essa pessoa. E ela nem sabia a mulher forte que ela era. E o interessante é isso. Esse filme mostra o papel de uma mulher, que ela que ensinou o filho a combater, ela que ensinou o filho a tudo, e ela se torna a pessoa mais incrível, mais forte da história, não é nem o Cyborg, é Sarah Connor. Uma humana, uma mulher incrível. Que legal, né? Muito legal isso. mesmo. É um filme que tem muita parte filosófica para se explorar, mas tem curiosidades dos bastidores Essa também. parte é muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão ficar loucos agora. Agora é a hora da gente fazer aquela resenha do filme, né? Posso falar primeiro? Pode. Vamos lá. Ímpar, pá. Empapar. 2,5 aí? Ok, é isso não. Vejam só que interessante. No filme, né? Schwarzenegger quase foi o good guy, o mocinho, o legalzinho. Vou proteger Sarah Connor. Mas aí o que foi que aconteceu? James Cameron olhou para ele, viu o tamanho daquela criatura de quase 1,90 m. Aquela parede. Aquele ser humano, aquele misto. Parede da muralha da China. A parede da muralha da China. A muralha da Aí China. olhou pra ele assim, poxa, ele ser Kyle Reese não combinou. E foi uma sacada Genial, incrível, né? porque aquele aspecto de Schwarzenegger, aquele monte de músculo, aquela expressão fechada,
E tinha poucas palavras, né? Ele Isso só é que é precisa. legal. Isso é que é legal do filme, porque Schwarzenegger, ele, com pouquíssimas falas, apenas com expressões, ele roubou a cena. Ele virou o grande ator que todo mundo conhece. Né? Essa curiosidade aí é bem legal, né? Keanu Reeves quase foi Arnold Schwarzenegger. Vamos Exatamente. para a curiosidade número 2. A 2 você já falou até aqui. Ah, foi. Que Porque nós solto rapidamente. James Cameron teve a ideia do filme No Pesadelo. O diretor estava doente, Olha só. com febre. Isso eu não falei. Olha aí, um delírio, né? Já pensou? Em Roma. Ele estava em Roma, estava doente com febre. Caramba. E às vezes quando você tem febre muito alta, né? Diz que a pessoa começa a delirar, né? Já. Que Assim. delírio maravilhoso. Quando ele sonhou com um robô esquelético saindo de uma explosão de fogo. E essa imagem foi o que inspirou ele para a história do Exterminador. Ou seja, Maravilhoso. não foi só apenas um pesadelo. Ele estava doente, de cama, com febre altíssima, Caramba. quando ele, num breve cochilo ou delírio, Chegou a imagem. teve o sonho. Curiosidade número 3. Essa aqui é bem legal. O filme teve um orçamento super, super baixo dos padrões de Hollywood da época. Vejam só. Ó, esse filme teve um orçamento de apenas, veja, apenas entre aspas, né? Mas é baixo. Pro Para o que padrão é de filmes, de filme tipo, de Hollywood, é, né? 6,4 milhões de dólares, olha só. Mesmo assim, foi um sucesso tão enorme, tão gigantesco, que arrecadou mais de 10 vezes isso, 78 milhões, e tornando-se um clássico cult, né? Que massa. Porque o negócio rodou bem, né? Muito. Engraçado, geralmente os filmes que têm custos mais baixos, Geralmente são os que têm um lucro mais alto, É. né? Interessante. Matematicamente, se foi bem feito a custo baixo, realmente não tem como ter outra fórmula, não. Pipoco. Tem muitos Dando exemplos certo, assim. né? Dá pipoco, né? Tem uns filmes superestimados, subestimados que a gente pode falar depois. E a quarta curiosidade, Linda Hamilton quebrou o tornozelo durante as filmagens. Nossa, né? Sarah Connor. E ela, mesmo assim, com o tornozelo lesionado, ela ainda continuou filmando com uma proteção escondida. Ela não quis dublê, né, que a gente chama assim. E as cenas de ação foram feitas, ela sentindo dor de verdade, Ou mas seja, ela se manteve lá, a bicha é braba. Ou seja, o que foi que eu falei, a mulher Sarah Connor é incrível. A mulher é incrível, ela mostrou quanto ela é incrível, né? Morrendo de dor e como as cenas devem ter sido reais, né? Então, Na hora que ela gritava era de verdade. de dor de verdade, dor real mesmo, né? Muito massa. Isso aí eu não sabia, tá, Pois pessoal? é. Muito legal. A nossa pesquisa nos trouxe aqui. Próxima curiosidade. Pulamos do 4 para o 6. Próxima curiosidade. Eu quero 5, na verdade, é essa. Tá, muito bem. O estúdio quase cancelou o filme. Olha só. Vixe. Por quê, né? Vamos descobrir. A produtora não acreditava muito no projeto. Aquela coisa, né? Viu o roteirozinho lá, achou talvez que fosse bobo e queria botar outro filme aí que ganhasse mais dinheiro, tivesse mais aquelas coisas. Talvez nem tivesse sido Com como foi certeza, esse, né? com certeza. Engraçado. É porque na época tem uma linha de filmes que está dando sucesso, aí o cara quer continuar. Uhum. Mas aí James Cameron foi firme e segurou. E então o que aconteceu, né? Quase cancelaram. Aí James Cameron precisou brigar muito para manter o controle criativo e provar que aquilo que ele viu ia valer a pena. Realmente é interessante essa curiosidade. Exatamente. Vamos para o próximo. O Exterminador quase foi interpretado por O.J. Simpson. Já pensou? Gente, acredite se Já quiser. pensou? O ex-jogador de futebol mesmo. Aquele É que- ele, o próprio. Que matou a esposa lá, friamente. Ele foi cotado para o papel do T-800. Não ia ficar legal. Né? A pessoa, ele sendo o T-800 e Schwarzenegger Schwarzenegger sendo o Crazy. mocinho, Não combinava, né? Os produtores acharam que ele era bonzinho demais para convencer como o assassino implacável. Que coisa, né? Anos depois, essa ironia se tornou trágica. Pois é, todo mundo sabe aí. Caramba. O J. Simpson ali virou um personagem, né, americano, né, um crime assim hediondo, né,
que ele conseguiu escapar, depois ele foi julgado, ou seja, foi preso, foi um rolo gigante. Não ia ficar bem ele nesse filme, de fato. Pois é. Vamos lá, olha só que massa, cara. Efeitos especiais, né? Que esse filme ele tem assim, Muitos carro-chefe, efeitos. né? Coisas assim assustadoras para a época. Exatamente, né? Você Isso, tá é, ali isso na é tão época interessante. vendo um ciborgue andar, aquela imagem. Assim, o que eu acho legal é que essas imagens, digamos, um pouco mais antigas, um tipo de material diferente de fazer o filme, fica uma coisa mais sombria. Não sei se você concorda comigo. Eu acho assim, quanto Concordo. mais a imagem perfeita, linda, para um filme de terror, não fica legal. Que não é terror esse filme. Mas para mim foi quase um filme de terror. Eu realmente me assusto muito com esse filme, até hoje. A história é a seguinte, sem CGI na época, os efeitos do filme, né, gênero danificado, foram feitos com animatronics e stop motion, a técnica da época, né. O mestre dos efeitos, Stan Winston, criou o esqueleto metálico T-800, um marco dos efeitos práticos no cinema. Realmente É interessante. é um né? divisor de águas. Eles né? tiravam leite de pedra, né? Para fazer Pra efeitos fazer especiais. acontecer, e vou lhe dizer, fez muito bem feito. É isso. Mais um. James Cameron vendeu o roteiro por $1. Para segurar. Pois é, aquilo que a gente falou antes, né? Exato. Eles quase desistiram, a produtora quase desistiu, Exatamente. mas ele se segurou. Então ele vendeu por $1 só para dizer, vamos fazer, né? E para manter o controle criativo, ele vendeu para a produtora, mas com a condição de que ele fosse o diretor. E O fez que era um grande risco, né? bastante. Ele jogou todas as cartas Todas dele. as cartas. Apostou Parece bem. que valeu muito a pena. Valeu Parece que totalmente muito a pena, né? Por último e não menos importante, vamos lá, esse filme virou uma franquia. Redefiniu, né, mudou um pouco a maneira de você fazer ficção científica. James Cameron mudou, né, deu um novo rumo, uma nova rota. E apesar de ser um filme de ação, de fato né? Ele trouxe muita coisa que a gente conversou aqui no início, de filosofia, de reflexão. Porque você sai de um filme desse, você para de fato e fica pensando, caramba, como assim, né? É muito legal você sair de alguma coisa, né? Fazendo esse tipo de reflexão. Então, falando sobre IA, que a gente já conversou, futuro, presente, paradoxo, né? Você tratar do seu pai ser mais novo que você é um paradoxo, né? Você não... É quase... dá um nó no juízo, né? Como diria o Marco. Então, e aí levou outras sequências que aí é uma coisa que eu quero falar um pouco. À vontade. Esse filme, né, 84, ele teve uma sequência em 91, em que muda um pouco as coisas, né? O Exterminador do Futuro, o personagem T-800, ele volta, mas dessa vez ele volta para proteger John Connor, que já tem uns 13 anos, 10, sei lá, por aí, e também, logicamente, proteger Sarah Connor, que já estava totalmente guerrilheira, modificada, para poder combater o que estava vindo aí. E vem um outro exterminador, bem mais evoluído, de metal líquido, uma coisa assim assustadora. E foi em 1991. Sim. E a ideia é, Schwarzenegger agora sim, veja que interessante, ele é um mocinho. Então a história de 84, em que ele seria um mocinho, ele virou em 91. Com o Exterminador do Futuro 2. Veja que legal. O cara é tão, né, tão bom, vamos dizer assim, que ele fez o malvado convincente, todo mundo tem medo do cara. E no 2, depois de 6 anos, 7 anos aliás, ele volta como o mocinho. Um mocinho, né? Troglodita mocinho, mas uma máquina. O legal é isso, ele é uma máquina. Ele respeita a condição de ser uma máquina. Entendi. Isso é que é legal. Boa. E aí depois disso houve outras continuações que aí, momento polêmico. Polêmica. Eu particularmente, o Everson aqui do canal Retroativo, eu não recomendo. O restante? Não. A partir da terceira? Acabem no 2 E e deixem. deixem. E reflitam, pensem, não vá pro 3, porque o 3 foi uma destruição da E se história. já assistiu o 3, o que é que você concorda com fala Everson aí. ou não? Deu uma ideia de insegurança pelo personagem, um humor sem graça no meio de um filme de ação, um John Connor todo quebrado, já meio adolescente para Lenhado. adulto, não demonstrava nenhum tipo de força ao que poderia ser
um líder da resistência. Ou seja, um roteiro mal feito, um filme mal dirigido, horrível, horrível, o filme é horrível. Aí depois vieram outros, mais dois, que falava de Gênesis, que modificava a ideia do primeiro, e depois, olha... Agora faz igual a Didi Mocó. Cafuso. Cafuso total. Cafuso. Olha, eu não sei o que foi. Aí, recentemente, James Cameron retomou, porque ele vendeu o direito. Uhum. Ele retomou e fez um filme que buscou um pouco, que esse eu recomendo, que eu poderia dizer que ele é o 3, que é com Sarah Connor como Linda Hamilton, ela voltou, Schwarzenegger voltou como T-800. Então, aí teve umas mudanças na história, e aí meio que resgatou um pouco a ideia clássica do filme. E é legal deixar essa informação pro pessoal. E aí, assistam. A gente vai botar aqui abaixo nos comentários, no vídeo, esse filme, que tem um nomezinho que eu não tô lembrado. Eu não sei se é não lembro agora. Mas esse vale a pena assistir, o resto jogue fora, não vejam. Eu tô falando, não vejam, porque vocês não vão estar com a impressão que a gente tem, tão calorosa e tão apaixonado por esse filme. Não é, cara? É verdade. Porque, assim, é um filme que teve essa trama envolvente, os efeitos especiais inovadores para a época. Totalmente. Né? A frase que virou ícone. Olha, diga aí. Vai ter que dizer com uma voz bem Você empoderada. que tem a voz empoderada. Ok. Vai. I'll be back. Você sabia que essa frase ia ser I will be back? E eles trocaram. E ele trocou. Foi, é verdade. Boa mais observação. mais uma observação. Uma curiosidade mesmo, é verdade isso. Exatamente. É verdade. I'll be back. Exatamente. Essa frase, ela ficou assim marcada. Ela faz parte do filme. Virou assim o marco do cinema, né? Que deu origem a uma franquia de sucesso. Foi, de sucesso. Porque gerou 2. E o depois do... E o 3, depois de umas porcarias que fizeram. Mas é isso. Cada um com a sua opinião, né? Então, assim... Não quero saber a sua. A gente quer saber a sua. E também, se você curte ficção científica e filme de ação, né? Você gostou do episódio? Diga aí o que é que você achou. Fala que pra a gente gente falou por aqui. Se concorda, se não concorda. Se quer dar uma outra visão. Mas se você gosta de filme de ação, de ficção, esse é um filme que você precisa realmente assistir. Se nunca viu, veja lá, porque é muito bom. Vai fazer a turma pensar um pouco nos dias atuais. Se você assistiu, qual foi a primeira vez que você viu? Você lembra? Diz aqui pra gente também que a gente quer saber. E assim a gente vai encerrando, amigo Everson. Pois é, amiga Kátia. Uma história muito bacana e muito atual. Muito atual. E se você gostou, se inscreva, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, que é para saber quando a gente vai estar com outro programa no ar. E você ficar ligadinho. Então, mais uma vez, agradecendo a participação de todos e dando um tchau por hoje. I'll be back. É assim, ó. I'll be back. Ai, Jesus, é muito bom.